vamos lá. Morcegos e sua relação com a saúde pública. A gente hoje, no dia de hoje, a gente ouviu muita gente falando sobre raiva, né? Basicamente, se a gente conversar sobre morcego, a ideia principal, né, de alguma doença que esteja associada a ele, a gente sempre vai falar da raiva. Então, assim, a gente vai comentar, vai fazer um comentário geral sobre as doenças, mas eu não vou ficar aqui fazendo relato científico a respeito daquelas doenças, né, de paper, de publicação, de coisas que descobriram e etc. Eu acho que a gente precisa ser direto e ser prático, né? Qual é a nossa vivência, qual é a nossa realidade, qual é o nosso dia a dia com relação a problemas sanitários que envolvem os morcegos. Então, essa é a rotina do serviço de saúde, essa é a rotina do serviço público, né? Então, a gente vai comentar, né, um pouco a respeito dessas doenças principais, né? Então, eu sempre fico bravo, né, porque só me convidam para falar sobre doenças dos morcegos, né, e a gente precisa fazer propaganda positiva, né, a gente precisa fazer educação sanitária, educação ambiental, a gente precisa desmistificar essa questão que o morcego ele é sempre um vilão, né? A gente já viu os outros colegas falando mais cedo a respeito da falta de carisma que o morcego tem, né, em relação aos outros animais. Então, toda vez que eu vou fazer uma palestra que eu falo, né, a respeito de doenças associadas ao morcego, que eu falo de raiva, que eu falo, né, sobre essa conotação, eu sempre começo a minha fala falando da importância ecológica, né? A gente tem que falar da importância ecológica dos morcegos, a gente tem que falar da importância dele, a gente precisa desmistificar que o morcego é só aquele cara que transmite doença, né? Não é nada disso. Então, até claro que eu não vou ficar falando aqui dos hábitos alimentares, da importância ecológica, porque isso já foi falado por outros colegas, né, mais cedo. Mas, a partir do momento, né, que nós temos morcegos com uma diversidade alimentar grande, uma diversidade ambiental, né, na qual eles vêm se adaptando, a gente começa a entender que a dispersão desses morcegos ela é muito grande. E ela é muito grande e vai se confundir com a dispersão do ser humano. Então, praticamente, aonde a gente tem o homem, a gente tem o morcego, né? Então, se a gente for parar para pensar nisso, a nossa relação com esses animais, ela é enorme, ela é muito ampla, né? Então, nós dependemos desses animais para a polinização de um grande número de plantas, algumas plantas exclusivamente abrem suas flores à noite. O morcego, ele compactua, ele colabora na polinização junto com outros insetos, da polinização, né, de outras plantas, né, junto com outros animais que são diurnos, etc. Esses morcegos, eles são importantes na dispersão de sementes, como agentes reflorestadores, né? Eles também são muito importantes na questão do controle biológico, fazendo controle natural de insetos que não são pragas, mas também faz o controle natural de insetos que são pragas e são transmissoras de doenças, né, para os seres humanos. Né, e mais cedo ainda perguntaram qual a importância ecológica do morcego hematófago, né, do Desmodus. Uma delas, né, se a gente parar para pensar, é a transmissão de doença. Né? Quais são os fatores principais que limitam
uma população. Se a gente parar para pensar, a oferta de alimentos é uma delas. Né? Então, quanto mais alimentos, maior a população. E a dispersão de doenças, ela serve como um freio, ela serve como um fator controlador. A doença serve como um fator controlador, né, dessa população. Então, nesse sentido, se a gente for pensar na história natural das doenças, né, esses transmissores, esses facilitadores para a ocorrência de doenças, eles são importantes, né, no controle de um sem número de outras populações, de outras espécies, né, de outros ecossistemas. Então, a gente tem aí uma importância grande, né, dos morcegos hematófagos também, né? Então a gente tem que gostar dele também, né? É a minha praia, eu gosto, eu trabalho com morcego hematófago, então falar sobre ele, se eu parar para falar aqui, né, quem me conhece sabe que eu falo muito, eu fico falando um dia inteiro sobre morcego hematófago, porque tem muita coisa boa para falar. Bom, se a gente for falar, né, a respeito dessa relação entre morcego e o homem, né, a gente tem que parar para lembrar que o homem, ele está cada vez mais penetrando, entrando, invadindo o ambiente silvestre. Então, nós, né, os seres humanos, nós estamos, na verdade, ocupando o espaço natural que é dos animais. Né? Eu vi algumas perguntas no chat, né? Porque tem morcego na árvore aqui de casa, o que eu faço para controlar quem eu chamo? Eu tenho que matar, não tenho que matar? Gente, nós temos que entender que nós estamos invadindo o espaço deles. Se nós entendermos a importância ecológica que eles têm para a gente, nós temos inúmeros motivos para querer a presença deles, né, perto da gente. E ao longo da nossa conversa, a gente vai falar um pouco a respeito, né, claro, dos problemas dessa convivência. Então o ser humano, ele está cada vez mais penetrando no ambiente desses animais. Então não adianta reclamar que tem mico invadindo o meu quintal, o meu apartamento, que tem morcego invadindo a minha casa, que tem gambá invadindo a minha casa. Se você mora numa região periurbana, periférica, essa é a sua rotina. Você está vivendo, né, num ambiente propício para esse tipo de ocorrência. Né? Só que a gente tem sempre o pensamento antropocêntrico. Né? É o meu conforto, é a minha importância, é a minha prioridade. Então, a gente tem que entender a nossa relação e a nossa correlação, né, com esse meio ambiente. A gente tem que entender que a gente faz parte dele. Né? Então, os morcegos, eles estarão, né, aonde ele encontrar abrigo, aonde ele encontrar alimento. Então, a partir do momento que o ser humano ele começou a dominar determinadas áreas, a construir, a edificar, né, os morcegos eles não se fizeram prorrogados. Muitos desses morcegos se adaptaram muito bem à grande floresta urbana, né, a floresta, a selva de concreto urbano. Então, nós temos esses exemplos, inúmeros exemplos, né, de morcegos que vivem ou, né, nesse ambiente vegetal, né, a gente tem aí o exemplo dos morcegos frugívoros, ou propriamente dito nas estruturas construídas pelo homem, né, nas estruturas construídas pelo homem e que acabam servindo para esses morcegos como abrigo, né? Então, aqui um edifício de São Paulo, edifícios construídos na década de 60, 70, né, era moda na época, essas janelas terem persianas e dentro dos apartamentos terem essas caixas. Eu morei, a minha infância toda, eu morei em apartamento que tinham essas caixas, né? Então, era assim, eram 4 janelas, 4 caixas de persiana, 2 delas com andorinha,
né, que ocupavam e desocupavam de acordo com a época do ano, né, final do ano sempre elas reapareciam, e 2 delas com morcegos, né, a gente só foi descobrir que era morcego muito para frente, quando realmente começou a cair fezes pelas frestas, né, pelas aberturas. Aí a gente conseguiu abrir e verificar que aquilo era morcego. Então nós construímos abrigos, né? Nós damos abrigos e nós damos essas condições, nós damos alimento para esses morcegos, né? Então nós temos aqui exemplo da arborização urbana feita com árvores frutíferas, né? Então nós acabamos atraindo, né, a presença desses animais, porque nós estamos aqui oferecendo alimento para esses animais, né? Nós vemos aqui uma grande armadilha luminosa. Muitos insetos são atraídos pela luz, e muitos morcegos que se adaptam a essa condição urbanizada, eles vêm atrás desses insetos. Então nós também atraímos uma parte desses morcegos, também oferecendo esse alimento, né? Aqui um outro exemplo, ó, aquele prédio que eu mostrei agora há pouco estava aqui do lado, e aqui ao lado dele um edifício garagem, em São Paulo também, né? Então, olha só que condomínio, né, para esses morcegos. Cada andar desse era representado assim, ó, olha só, as paredes eram pequenos buracos para uma pequena ventilação, aonde os morcegos eles entravam, eles faziam morada dentro aqui do edifício garagem. Isso daqui cheirava forte, um forte cheiro de fezes de morcego, né? E esse prédio inteiro ele teve que ser trabalhado, né? Porque era um risco grande de transmissão de doenças. O ar aqui dentro era insalubre, então ele acabou um edifício inteiro tendo que ser trabalhado para evitar a entrada desses morcegos. Não só evitar a entrada dos morcegos, como também ter sido feita, né, a higienização desse ambiente todo. Então, se a gente for parar para pensar na relação, né, entre morcego e ser humano, nossa, a gente está vendo aqui um relacionamento perfeito para o morcego, né, onde o homem oferece casa, comida e roupa lavada. Só falta 1 milhão por mês, né? Mas quer situação mais tranquila do que essa, né? A capacidade de adaptação dos morcegos às alterações ambientais proporcionadas pelo homem. Então, nós alteramos, né, os tipos de abrigo, nós alteramos o ambiente relacionado à oferta de alimentos, e eles se instalam muito bem. Então, de um certo modo, sempre entre aspas, a gente vai falar, né? Esse relacionamento para o morcego, ele é ótimo. Claro que não é, porque nós alteramos todo o ambiente dele, né? Mas ele tem um poder de adaptação muito grande. E para o ser humano, infelizmente, esse relacionamento ele é quase perfeito. Quase perfeito por quê? Nós temos todos os benefícios que o morcego traz para a gente, né, com relação à polinização, com relação a controle biológico de insetos, com relação à dispersão de sementes, controle de pequenos animais, etc. Mas nós estamos falando também que esse convívio, ele traz para a gente um risco sanitário, né? Então, a transmissão de doenças, né, falando aqui especificamente dos morcegos, ela pode ocorrer de forma direta, através da mordedura ou da lambedura desses animais, ou de forma indireta, com contato com as fezes provenientes desses morcegos, contato com os pelos, ou com o ambiente, né? Então a atmosfera de um lugar onde esses morcegos eles vivem. Então a contaminação desse ar por esporos de fungos, a contaminação desse ar por produto químico, a amônia, né?
proveniente, né, das fezes, da alta quantidade de fezes dentro de um ambiente densamente povoado, né, isso vai provocar problemas respiratórios. Então, a gente tem que entender que doença não é só infecciosa, doença é todo e qualquer tipo de manifestação clínica proveniente, decorrente da ação de um agente químico, físico, psicológico ou químico, físico, biológico ou psicológico, né? Então, todo e qualquer tipo de manifestação clínica que um animal, uma pessoa, ele venha a apresentar, ou seja, aquilo que não é normal na fisiologia daquele indivíduo, a gente vai classificar como sintoma e caracterizar aquilo como uma doença, né? E a presença de parasitas também, né? Mais cedo falaram a respeito de ácaros e etc. Nós temos ácaros, nós temos carrapatos, nós temos moscas estreblídeas, que às vezes no contato com os morcegos, a gente pode ter a presença desses ácaros, desses indivíduos, provocando pequenas alergias, pequenas dermatites na gente. Então, essa é uma possibilidade. Então, eu estou falando aqui de formas indiretas, né, de transmissão de doenças. Então, como eu falei para vocês, eu não vou ficar aqui falando de rodapé de livro, a gente vai falar daquilo que é o principal, né, para os morcegos, né, para as doenças que podem estar relacionadas aos morcegos. Então, nós temos algumas publicações, né, eu botei o exemplo aqui de duas, né, que olha aqui, publicações especializadas só em doenças transmitidas ou relacionadas aos morcegos, né? Então a gente tem aqui mais de 100 tipos de vírus já registrados em morcegos, né? Ou anticorpos de outras dezenas de viroses descobertas em soro sanguíneo. A gente precisa entender como é que um patógeno ele se relaciona com o seu hospedeiro. Muitas vezes a gente tem que entender assim, que um patógeno, para ele provocar doença no indivíduo, ele precisa ter uma correlação genética bastante grande com o seu hospedeiro, né? Então, ele vai ter que penetrar, ele precisa ter receptores, ele precisa ter cadeia metabólica celular adequada para ele poder ciclar desse indivíduo. Então, nós temos uma correlação grande. E aí a gente vai ter doença no morcego, a gente vai ter reação imune nesse morcego, né? Muitas vezes a gente vai ter uma correlação genética muito fraca. A gente pode ter poucos receptores, a gente pode ter uma cadeia metabólica não muito adequada para a ciclagem desse patógeno. Então, muitas vezes a gente pode até conseguir encontrar anticorpos, ou até conseguir encontrar o próprio patógeno em tecidos e secreções desses morcegos, mas não significa que esse morcego ele seja um bom hospedeiro, um bom transmissor, que ele seja um bom, até uma boa vítima, né? Então, muito tem se falado agora, recentemente a respeito dos coronavírus. Morcegos têm uma relação antiquíssima com o coronavírus, né? Só estão jogando agora a titica no ventilador por causa da pandemia, mas coronavírus já é estudado em morcegos há muitos anos. Há muitos anos, e a gente vê isso, tem inúmeras publicações a respeito disso. Mas é a bola da vez, né? A gente precisa entender que as manchetes, ninguém lê uma reportagem por inteiro, todo mundo lê a manchete e leva em consideração a manchete, né? Morcego foi detectado o vírus, o coronavírus, a Covid-19 em morcegos. Tá, e daí?
tanto esse coronavírus como dezenas de outros coronavírus. E não é por isso que os outros coronavírus estão provocando essa doença toda. Então, a gente precisa entender até se o morcego ele é um bom hospedeiro, no sentido de ser um bom transmissor desse coronavírus. Então, a gente precisa entender a ecologia, a gente precisa entender a correlação desse morcego com os patógenos, né? E por que estão falando tanto de morcego hoje em dia? Porque estão estudando mais morcegos. Que bom que estão estudando. Pergunto para vocês, vou fazer uma pergunta brincalhona, né? Me coloca no chat aí quais são as principais doenças transmitidas pelo tamanduá-bandeira. Quais são as doenças, quais são as zoonoses transmitidas pelo tamanduá-bandeira, quais são as doenças transmitidas para outros animais pelo tamanduá-bandeira? Não sei, não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia. Por quê? Claro que tem gente que estuda tamanduás e etc. e outros animais, né? Então, por isso que eu estou falando, de forma brincalhona. Mas quanto mais um tipo de animal ele é estudado, quanto mais você procurar, mais você vai achar. E, de uma forma assim, fantástica, os estudos feitos em morcegos nos últimos 30 anos teve um boom fantástico. Isso é muito bom, porque se eles são transmissores em potenciais de doenças, a gente precisa entender como eles participam nessa transmissão, como eles participam sendo reservatórios, fazendo a manutenção desse patógeno na natureza, né? Cara, não tem como falar de morcego e não falar de raiva, né? Eu queria tentar não ser repetitivo, mas a gente tem que falar, né? Então, o ciclo clássico de transmissão da raiva, né? Era o ciclo urbano, as campanhas de vacinação feitas pelo Ministério da Saúde, elas eram fundamentadas na extinção, no controle e na erradicação desse ciclo de transmissão. E funcionou muito bem. Nós temos aí quase a totalidade do Brasil sem a circulação de vírus, né? A gente ainda não pode confirmar com exatidão que a variante 2 não tem circulação, porque a gente precisa de uma pequena janela de tempo para fazer a avaliação de um grande número de amostras para a gente realmente identificar que não há circulação de vírus nessas populações. Mas praticamente a gente tem a variante 2 de cão já deixando de circular no Brasil. Então, já que essa circulação, né, da variante 2, já que o ciclo de transmissão de cão e gato está perdendo importância, o que a gente vem observando agora de forma mais frequente? O ciclo de transmissão silvestre. Os morcegos, hoje, eles são os grandes protagonistas na manutenção desses ciclos, né? Então, transmitindo vírus aqui para os animais silvestres, né? Então, a colega do Pasteur acabou de falar da transmissão secundária, né, dos morcegos transmitindo o vírus para os animais silvestres, e os animais silvestres entrando em contato com seres humanos, ou o ser humano entrando em contato com esses animais silvestres, a gente observando a transmissão, né, a possibilidade de transmissão para os seres humanos, né? Então, o ciclo silvestre hoje em dia, ele está tomando força, porque a gente conseguiu controlar a raiva num ciclo de transmissão onde a gente domina os animais, a gente tem um controle dessa população. Agora, uma coisa muito difícil e impossível é controlar a população de animais silvestres. Controlar não é ação populacional, é ter o controle do manejo, controle de estratégias, né, para manejo desses animais. Animal silvestre é animal silvestre, a gente não tem o controle sobre eles, né? Então, hoje,
né? Recentemente, nós tivemos surtos de raiva em pessoas transmitida por morcegos. Então, recentemente, agora 2018, nós tivemos lá no Pará, estou esquecendo o nome do município, em Melgaço, né, que fica na região de Portel, onde nós tivemos o surto em 2004, 2005, né, esse garotinho aqui é de Portel, é uma foto de Portel, ele tinha 16 cicatrizes só na testa, né, docinho ele, né, graças a Papai do Céu, ele não morreu, né, então, quando começou a acontecer todo o problema, eu vou falar um pouquinho mais para frente nos próximos slides, né, a justificativa do que aconteceu ali. Os morcegos que estavam se alimentando desse garoto, né, não estavam com a presença do vírus. Então a gente tinha aqui a expoliação dessa criança e graças a Deus não tinha ali, não houve a transmissão do vírus. Né? Esse colega aqui é um colega que faz controle de morcegos, né, é uma foto antiga, ele retirando o morcego da rede, encostou na rede e acabou levando uma mordida, né? Nós temos aqui crianças, nós temos o professor Wilson Uieda, biólogo da Unesp, grande pesquisador de morcegos, né, de morcegos hematófagos, ele fez trabalhos grandes e intensos na Amazônia brasileira, né, nas aldeias indígenas, e ele diz que é comum, eles não acham estranho, não acham problema o fato de serem mordidos por morcegos à noite, né? Porque isso é histórico. Isso é histórico. O grande problema é que agora o vírus está penetrando nessas populações de morcegos, de hematófagos. Então, a gente tem aí agora a ocorrência dos surtos na região amazônica. No Amazonas, que nós tivemos casos de raiva, né? Então, o vírus ele já está presente. Se a gente parar para pensar e lembrar, né, nós estamos fazendo grandes desmatamentos, estamos ocupando grande parte da terra com gado, explorando a pecuária, né? E a gente tem que lembrar que quanto maior a oferta de alimento, maior vai ser a população. Teve uma pergunta aí no momento de manhã que estava falando dessa relação. Nós temos, não tenho trabalho de cabeça, mas há muito tempo se fala que a proporção de morcegos em ambiente rural com exploração pecuária é 20 vezes maior do que a população de morcegos hematófagos em ambiente silvestre, florestal, né? Porque a oferta de alimento no ambiente rural é muito maior do que no ambiente florestal. Né? Então, essas são fotos de Portel. Né? Eu estive em Portel, o Ministério da Agricultura me enviou para lá, eu junto com outro colega, o Zé Carlos, do Ministério da Agricultura, aqui do Rio de Janeiro, e nós fomos colaborar nas investigações. Então, a situação era essa, a moradia dos ribeirinhos é essa. Né? E todo mundo fala, né? Mas tem floresta, por que esse desequilíbrio todo? Tem floresta nos próximos 100 metros atrás dessa casa. Dali para trás era desmatamento. Né? Então essas pessoas eram mantidas aqui pelos responsáveis pelo desmatamento, né, para tomar conta, para não ter invasão. Né? Então eles moravam numa situação de miséria e muito pouco alimento, muito pouca comida. Numa casa que a gente foi visitar, eles estavam aqui, né, preparando carne de tartaruga, né? Não lembro se isso daqui era um jabuti ou era uma tartaruga aquática, né? Mas aqui o menininho tirando aquelas membranas internas do casco, cutucando o casco aqui, depois bebendo aquele caldinho, né? Porque era o que tinha para se alimentar. Então, o surto de Portel, lá em 2004, 2005, ele aconteceu aqui no Rio Acutipereira. O Rio Acutipereira está aqui mais ou menos nessa linha aqui dentro dessa imagem. Né? Então, se a gente parar para ver as imagens mais claras, né,
são as áreas de desmatamento, ou seja, toda a floresta que beira o rio estava sendo derrubada, né? Então era essa imagem que a gente tinha ali, né? Essas são fotos minhas, madeireira em todo canto, derrubada de madeira em todo canto. Então, a partir do momento que você derruba a mata, né? Toda aquela população animal que serve de alimento para os morcegos hematófagos, eles acabam se deslocando, né? A gente tem que lembrar também que para toda limpeza diária de um desmatamento se põe fogo. Quando se põe fogo, a gente destrói não só a vida terrestre, mas destrói toda a vida arborícola. Então acaba que a própria fonte de alimento desses morcegos é reduzida. E aí o que eles encontram? Um ribeirinho, dormindo no mesmo local toda noite. Eles já não têm mais que sair procurando, voando à noite para encontrar uma anta, para encontrar uma paca, uma capivara, seja lá qual for o animal silvestre, né? Então ele vai encontrar no mesmo lugar toda noite, num local aonde mal tem janela, mal tem cobertura, uma pessoa, né, que dorme profundamente. Fala, como é que aquele garotinho tem 16 cicatrizes na testa? Sono profundo, né? E uma parte delas é ocupada pela pecuária, né? E aí a gente tem que lembrar que enquanto tem pecuária, a população de morcego aumenta. Aí o que acontece? Esse gado chega na hora chega na hora do abate. Chegou no peso de engorda, de abate, no peso de abate. Esses animais, eles são deslocados, eles são embarcados para o matadouro, e aquilo que era uma população de 500 animais vira uma população de 50, né, os refugos e etc. Né? Cadê o alimento para esses morcegos? Mais uma vez, a retirada do alimento, esses morcegos eles têm que se virar. E o Desmodos, ele é muito safado, no sentido de ser muito safo. Ele se alimenta com o que tiver na frente. Né? Então, até para a gente entender que na região, né, nós tínhamos aqui animais mordidos, né? Então, essa é a situação que a gente vê ali de moradia, né, na população ribeirinha, uma população pobre, sem condições, sem assistência, e que acaba, né, convivendo, né, eles acabam fazendo parte, as pessoas acabam fazendo parte da fauna local, uma fauna que vai servir de alimento para esses morcegos, né? Então, olha aqui, se o morcego lhe morder, não fique com raiva, procure o serviço de saúde. Essa daqui era a faixa, né, lá no posto médico lá de Portel, com um trabalho intenso, um trabalho muito bem feito pela Secretaria de Saúde de Portel, não só de Portel, mas Secretaria Estadual de Saúde do Pará naquela época, né? E essa foto chocava, porque esse era um cemitério que antes mesmo do primeiro caso ser diagnosticado, né, foi feita investigação, desconfiaram de raiva, o pessoal, depois da primeira confirmação, né, nos foi falado que pelo menos, se não me engano, pessoas já tinham sido enterradas, né, com o mesmo tipo de sintomatologia, só que foram enterrados sem diagnóstico. Então, isso daqui era um cemitériozinho ali onde a gente observava as outras vítimas, né. Barra do Corda, no Maranhão, né, a gente foi também fazer uma investigação. Morcegos, né, não só hematófagos quanto não hematófagos, morando num poço, né. Então, as fezes contaminando a água das pessoas, então a gente tem aí a possibilidade de transmissão de outros patógenos, né, enterobactérias contaminando essa água, a possibilidade de ocorrência de diarreias, né. Esse poço, num momento, ele está fora d'água, e na época das águas, ele é todo coberto. Para onde vão os morcegos? Aonde tem terra seca. Aonde tem terra seca? Dentro do casebre
dessa família. Dentro desse casebre aqui, os morcegos eles estavam fazendo o repasto sanguíneo aqui dentro, né? Se alimentavam das pessoas, faziam o repasto aqui, e se conseguissem até sair, eles saíam, senão teve um relato para a gente, né, que o pessoal acabou espantando o morcego durante o dia que eles estavam ali escondidos, né, dentro do casebre. Uma menininha morreu aqui nessa casa, né, de raiva. E um outro fator importante também, né, a questão da transmissão da raiva, o envolvimento a transmissão secundária, o spillover, né, que a gente chama, para cães e gatos, né? Então, aqui as duas fotos de cima, São Conrado, o bairro de São Conrado, no Rio de Janeiro, um cane corso, então era um casal, mais uma ninhada. Imagina um cane corso, para quem não sabe o que é um cane corso, imagina um pitbull peludo do tamanho de um fila brasileiro. É o tamanho da criança, imagina um negócio desse com raiva atacando alguém, né? Então a ninhada toda estava sendo espoliada, olha a cauda dele, né? Então a gente conseguiu capturar as fotos aqui de baixo, né? Então olha o desmodos aqui, foi feito um pequeno curralzinho para os cães para servir de isca, né? Eu consegui capturar. Isso é Itanhangá, aqui no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, São Conrado e Itanhangá são dois bairros que estão próximos, né, estão colados na Mata Atlântica, aqui no maciço da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. É onde fica lá o Cristo Redentor e etc. Né? E em outras situações, em apartamentos, né, isso é muito comum acontecer. E aí o gato, o cachorro, a criança encontra uns morceguinhos desse, vai mexer, né? Não é uma transmissão direta por morcego hematófago se alimentando de alguém, mas é uma transmissão indireta por morcegos não hematófagos se defendendo contra manipulação, né? São fotos do CCZ do Rio de Janeiro, gentilmente cedidas, né? E aqui dentro de apartamento, né? Isso daqui acaba sendo comum. Então uma forma de fazer, aqui já é a questão de morcego hematófago, né? Tentando fazer o controle, né? E aí aqui a gente tem uma foto do CCZ do Rio de Janeiro também, né? Isso é uma coisa que está acontecendo em vários locais do Brasil. Então, já que a variante 1 e 2 de cão, né, a 1 não circula no Brasil, mas a 2 praticamente estão controladas, estão extintas, então a gente agora vai começar a se preocupar com as outras variantes. Se preocupar com as outras variantes significa se preocupar com ciclos de transmissão silvestre, principalmente, né? Então, para a gente mostrar, né, a taxa de mortalidade de raiva por tipo de animal de 2002 a 2018, né? Então nós tivemos aqui, olha aqui o surto de raiva humana transmitida por morcego hematófago, né? Nós tivemos aqui a raiva secundária por variante 3, mas pela manipulação de ruminantes, foi aquele caso de caprinos, né, lá em Minas Gerais. Nós temos aqui transmissão por gato, 3 ocorrências, né, de felinos, mas por variante 3, de morcego, né? Então hoje a gente tem aqui a transmissão de raiva pelos morcegos, né, como de grande importância estou gaguejando aqui porque eu acabei de olhar para o meu cronômetro e já estou estourando no tempo, né? Já fiquei apavorado. Então, a gente tem aí os animais silvestres hoje com uma importância gigantesca na transmissão da raiva. Nós temos aqui encefalomilite equina venezuelana, né? Morcegos hematófagos encontrados infectados naturalmente podem transmitir os vírus a outro hospedeiro via ingestão de sangue, por um curto espaço de tempo, né? Febre amarela, morcegos hematófagos infectados poderiam transmitir pela saliva durante a alimentação. Então isso daqui é um compilado de publicações e que a gente vai fazendo um pequeno resumo. Então, vírus,
várias hepatites virais, citomegalovírus, vírus de Epstein-Barr, dengue, adenoviroses, o HIV, as coronaviroses, o ebola, né, não está aqui na apresentação, outros vírus, viroses hemorrágicas, né? Então, doenças bacterianas, as salmoneloses, olha só, né, algumas enterobactérias, então, podendo aqui não somente transmitir, mas que estão relacionadas ou foram detectadas em morcegos. Então, febre tifoide pela salmonela, a shigella, né, causando disenterias, Yersinia, peste bubônica, o Mycobacterium causando a tuberculose, né, 10% de Tadarida brasilense de uma caverna americana foi detectado com Mycobacterium Mycobacteriums, né, não vou falar que é espécie, Hanseníase, Mycobacterium lepi, Leptospira, né, possivelmente hospedeiros acidentais, mas foram detectados, Brucella, né, e aí a gente tem outras bactérias, as rickétsias, com febre de Oróia, bartoneloses, a febre Q, né, a transmissão ao homem por carrapatos. Então a gente vê aí a presença dos parasitas de morcegos podendo transmitir doenças para o ser humano, caso esse ser humano entre em contato em ambientes habitados por morcegos, né? Histoplasmose, esse é o principal fungo que a gente tem que falar, né? Eu vou pular um pouquinho, porque meu tempo já tá no final, e eu quero chamar atenção, né, para a questão da histoplasmose. A histoplasmose é um problema sério hoje, porque muita gente entra no sótão, no forro de casa para fazer alguma coisa, e aquele ambiente está cheio de morcegos e a gente levanta aquela poeira, a gente levanta e respira aqueles esporos. Então, a histoplasmose não é uma doença simples de se diagnosticar, né? A gente precisa de clínica especializada, então não é uma doença simples que você vai no SUS, que você vai num posto de saúde qualquer e vai no posto de saúde qualquer e eles vão diagnosticar. Então, é um problema sério. Então, olha aqui, né, morcegos e defecando dentro de casa, né, passando as fezes pelo lambri do teto, pelo forro do teto, forros densamente povoados, né, podendo causar, às vezes, de simples alergias, né, a problemas pulmonares severos, né? Bombeiros do Distrito Federal são infectados durante treinamento em caverna, né? Aconteceu histoplasmose. Eu fui professor, olha, tá me fugindo a palavra da cabeça. Eu fui professor de um treinamento, de um convênio do Ministério da Agricultura e de um convênio da OPAS com o Ministério da Agricultura, e nós treinamos técnicos da Secretaria de Saúde, secretarias de Agricultura do Brasil inteiro, e numa dessas ocorrências o pessoal entrou numa casa abandonada, e os próprios alunos, eles acabaram se infectando com histoplasma, né? Olha aqui, um ator de Luca revela que ficou doente após ser infectado por fezes de morcego, né? Ele fazia trilhas em caverna no Mato Grosso. Então a histoplasmose, ela é séria. Olha só, poço de água no Nordeste, olha só morcegos, olha só as fezes e mais morcegos aqui, né? Então o problema não só da contaminação da água, olha só, fezes escorrendo aqui pelo cano, né? A contaminação dessa água é um problema sério. E aí, muitas vezes, formas diferentes, né, de fazer o manejo populacional. Isso daqui eram fotos do professor Esberar, antigo biólogo do Rio Zoo aqui, e hoje professor da Universidade Rural, né, fazendo coleta de morcegos para estudos. Então, esses morcegos se adaptam muito bem a essas condições de alta temperatura debaixo dos telhados, né? Então, para finalizar, né,
o atendimento da população, né? Foram feitas várias perguntas aqui a respeito de o que eu faço? Eu tenho um morcego aqui caído, eu tenho um morcego no meu telhado, eu tenho um morcego na minha árvore, né? Então, a gente precisa primeiro entender muito bem o que está acontecendo e fazer uma boa educação, uma boa orientação àquela pessoa. Muitas vezes é só uma simples ocorrência sazonal por causa da frutificação ali daquelas árvores, é uma ocorrência sazonal. E aí, às vezes, a gente precisa fazer uma educação ambiental, uma educação sanitária com aquelas pessoas, né? Mas caso seja necessário realmente faz uma educação, uma análise de risco, né? Para aquela situação, o que está acontecendo ali, realmente é necessário fazer o manejo da colônia, né? É muito importante fazer um bom relatório técnico, com bastante registros, para se fazer uma boa fundamentação para a necessidade de retirada daquela colônia, ali daquele telhado, ali daquela localidade, seja lá o que for. E a principal ação, né, é fazer o que a gente chama de manejo de no-touch, né? Qual que é o manejo no-touch? Já foi falado aqui, é aquela forma de fazer, né, o Emanuel falou, de fazer, proporcionar a saída dos morcegos e inviabilizar a entrada deles, né, com a colocação de canos de PVC e etc, para fazer com que esses morcegos saiam sozinhos, né, saiam sozinhos sem a manipulação do homem. Olha só, colégio, densamente povoados por morcegos, essa é uma situação crítica, que precisa ser feito o manejo desses animais, né? Mas o manejo não é uma retirada, mas principalmente, né, igual a gente fala, por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta está aberta, então por onde tiver acesso, enquanto tiver acesso, esses morcegos vão continuar entrando, né? Para finalizar, falaram lá de empresas de controle de morcegos. Olha, isso daqui é fotos de propaganda de um produto que o pessoal faz para matar morcegos no telhado. E essa foto é a foto do anúncio da internet. O cara coloca o produto em cima do carro do IBAMA, né, para dar credibilidade a esse produto. Mas, na verdade, os caras estão cometendo um crime ambiental, colocando um produto no telhado, né, que por contato e aderência aos pelos, esses morcegos eles acabam se intoxicando e morrendo. Então, olha aqui, isso daqui é um grande crime ambiental. Isso não se faz. Manejo de colônia, mediante uma análise de risco, sim, é viável fazer. Orientações ambientais, como poda de árvores, como a plantação, né, de árvores que atraiam menos morcegos, é uma outra maneira da gente trabalhar muito bem esses morcegos e conviver muito bem, porque a gente tem que entender que eles são muito necessários para a gente. O convívio, ele é importante, né? Então a gente precisa entender como conviver como conviver sem estresse, né, com esses morcegos, né?